Olá, bom dia a todos. É com enorme satisfação que hoje nós recebemos no Sindicato dos Economistas, dia 13 de agosto, o Dia do Economista, o nosso decano, o Dr. Marcel Solimeu. Ele é o economista responsável, diretor da Associação Comercial, empresa na qual ele atua há mais de 60 anos, e um profundo conhecedor das questões da reforma tributária. Eu tenho a satisfação de tê-lo como colega de profissão. E colega mesmo, porque fazem. Eu atuo não há tanto tempo, né, quanto o Dr. Marcel, mas mesmo nos últimos 16 anos como economista, eu sempre vi o Dr. Marcel como uma referência. E aí, depois, um colega que a gente, por coincidência, a gente encontra em eventos e troca ideias sobre questões econômicas. Eu na área de serviços, ele na área de comércio, e sendo isso daí faz com que enriqueça o nosso trabalho. E também é importante falar que essa live está acontecendo por causa da nossa diretoria, ou seja, em reunião da diretoria, nós decidimos ter uma live na qual prontamente surgiu o nome do Dr. Marcel, que aceitou fazê-la no dia 13 de agosto. E sendo na qual eu agradeço não só por essa questão da live, mas pela questão da minha diretoria estar participando, na qual eu desejo também hoje um feliz dia dos economistas, para todos os economistas, tanto da minha diretoria e como no geral que está participando aí. Muito obrigado, doutor Marcel, a bola está com você. É extremamente relevante, não só para cada um de nós, mas especialmente para o país, porque as expectativas que essa reforma está gerando vão ter muitas consequências positivas ou negativas, dependendo da evolução aí dos acontecimentos. Eu vou pedir para o Carlinhos projetar para mim, por favor, a primeiro slide. Eu sou do tempo do slide, não sei como falar hoje. É, Pode, por deixa eu favor. colocar aqui. Peraí, já está. A hora que É, estiver aparecendo, vocês avisam. apareceu, pode passar o próximo, por favor. Bom, essa regra de Timbergen, foi economista holandês, foi prêmio Nobel em 1969 pelos seus trabalhos matemáticos na economia. E essa regra ele diz que para cada objetivo é necessário um instrumento. Quando você quer atingir muitos objetivos com um único instrumento, você corre o risco de que esses objetivos se tornem contraditórios. E acho que isso tem muito a ver com a forma como a reforma tributária está sendo conduzida. Ela tem muitos objetivos e um único instrumento, que é a emenda constitucional 132. O próximo, por favor. Ela, ela promete simplificação, promete neutralidade, promete equidade, promete transparência. A próxima, por favor. Promete justiça tributária, manutenção da carga tributária e respeito ao Pacto Federativo. Vou fazer uma observação inicial sobre o Pacto Federativo. O que é isso? A, a Constituição brasileira consagra a autonomia de três entes federativos: a União, os estados e municípios. Isso é cláusula pétrea da Constituição. Então, ela não pode ser mudada por uma simples emenda constitucional, como é a emenda 132, que foi aprovada. Por isso, eles tiveram que criar uma série de artifícios para dizer que o Pacto Federativo não está sendo desrespeitado. A próxima, por favor. Bom, como é que vai funcionar a reforma tributária? O princípio básico é a unificação de tributos. Nós teremos dos cinco tributos atuais, de PIS, COFINS, ICMS e ISS,
nós teremos aí a união do PIS e a COFINS, que vai constituir o CBS, que é administrado pela União. No plano estadual e municipal, nós vamos ter a junção dos impostos do ICMS e do ISS num único imposto, o IBS. Então, por aqui, nós que somos contribuintes, a grande maioria do ISS, já podemos ver que nós vamos ter que pagar um novo imposto diferente do que pagamos atualmente, e com uma alíquota seguramente maior e muito maior do que a que pagamos atualmente. E tem um imposto seletivo que foi criado como eles chamam o imposto do pecado. Na verdade, a definição desse imposto é que ele deve incidir sobre produtos nocivos ao meio ambiente ou à saúde, que é uma definição extremamente elástica que comporta tudo. O IPI, que é o Imposto de Produtos Industrializados, ele deverá ser extinto em 2027. Só que vai ser extinto e não vai. Vou explicar. Para produtos fabricados na Zona Franca de Manaus, esses produtos fabricados em outros estados terão IPI, uma forma que eles encontraram para continuar protegendo a produção da Zona Franca de Manaus. Então, para os outros produtos que não concorram com Manaus, o IPI será extinto em 2027. E esses outros depois aí, tem mudança do ITBI, mudança do IPVA, uma série de outros detalhes. Bom, no caso do IBS, a diferença que ele vai ter bastante grande com relação ao ICMS, que hoje o ICMS incide na origem, e depois uma parcela que vai incidir no estado de destino, vai ser totalmente no destino. E hoje o imposto é calculado por dentro, quer dizer, no preço que você põe, o imposto está contido. O imposto vai ser por fora, como é nos Estados Unidos e outros países. É tanto o produto mais o imposto. Ele vai aparecer explicitamente. A próxima, por favor. Bom, o que mais preocupa em todo esse esquema, que é extremamente complexo, é que vários itens dessa PEC e que agora do PLP 68 são inovações sem experiência no Brasil ou no exterior, ou inovações que foram tentadas no exterior e abandonadas por diversas razões. Vou começar o comitê gestor, transição dos dois sistemas, o IVA no financeiro, a próxima, por favor. Split payment e autoliquidação, cashback. Eu vou começar pelos últimos, porque o conselho gestor é o coração de tudo isso. O que é o split payment? É uma modalidade de tributação do IBS, em que, ao emitir a nota, quando você vai recolher já o imposto, quando você recebe pela venda, o imposto já vai separado no momento para o conselho gestor e você recebe o pagamento do produto. Qual é o problema com isso? Esse split payment foi usado na União Europeia em situações específicas e produtos específicos. E tem um estudo de 2017 da Deloitte para a OCDE que mostra que esse sistema, para ser usado generalizado, ele cria uma burocracia muito grande para o fisco, uma burocracia muito grande para a empresa e afeta o capital de giro das empresas. Então, você pega o relatório
22 da OCDE, eu tenho todos esses textos, ele diz lá que o split payment é uma ótima ferramenta para ser usado para algum produto específico ou alguma situação específica, mas que para uso generalizado ele acaba sendo inconveniente. A autoliquidação. Se você não recolheu, o vendedor não recolheu no momento que você pagou, você recolhe o produto, recolhe o imposto no ato da compra. Isso entre empresas. Também o parecer da OCDE é no mesmo sentido que tem os mesmos problemas do split payment, que é isso tudo operação por operação. Hoje o sistema, você faz créditos e débitos num período tal, o mês, e depois recolhe a diferença do movimento total. Aqui é operação por operação. Então tem o mesmo problema do split payment e também não é usado nos países da OCDE de forma generalizada, de acordo com o relatório da OCDE. O cashback. Nós já, acho que todos nós já tivemos experiência de cashback nas lojas, né? Eu comprei esse óculos da. Esqueci aí. Comprei esse óculos aqui, ele, mais outro, e fiquei com crédito lá para uma próxima compra. Só que eu crédito de 700 e poucos reais. Se eu fizer uma próxima compra superior a 2.000 reais, eu vou ter um crédito, o cashback. E isso é muito comum no comércio para atrair e prender o consumidor, tornar o cliente mais permanente. Qual é o problema? Que eles criaram uma regulamentação do cashback extremamente complexa. Você vai fazer uma compra, se você estiver no cadastro único, que é o cadastro único da política do governo, é concedido a quem tem renda média per capita até meio salário mínimo. Você dá o seu CPF, essa nota vai para Brasília, o conselho gestor vai tirar da conta do município ou do estado esse cashback para devolver para o consumidor via sistema bancário. Então, a relação custo-benefício dessa operação pode ser negativa. Mas tem outro problema. Se você tem uma renda de um salário mínimo, você já está fora do cashback. Você já não é mais considerado baixa renda. Então, isso vai acabar criando uma grande burocracia para uma parcela pequena da população. Mas não são os problemas maiores. O problema maior está. Dá para voltar anterior, por favor? O problema maior está na transição com os dois. O IVA no sistema financeiro. Esse é importante. Na OCDE, os países não cobram IVA no sistema financeiro. E um país que começou a cobrar, que não é nem da OCDE, voltou atrás. E por que não cobram? Porque não acharam uma fórmula de cobrar que seja eficiente como arrecadação, sem prejudicar o sistema de crédito. Na medida que você vai pôr o IVA no sistema financeiro, a empresa que vai tomar crédito no banco, ela transfere uma parte do imposto que ela pagou como crédito para o sistema financeiro. Agora, isso, operação para operação, é uma complexidade. Agora, a pessoa física não transfere esse crédito. A conclusão é que vai aumentar os juros para a pessoa física. Mas eu acho que aumenta tudo porque vai aumentar o custo burocrático. O outro ponto, transição com dois sistemas. Nós vamos conviver durante 10 anos, na verdade começa em 2026, vai até 2032.
6 anos, mas contando da aprovação, vai dar quase 10 anos, com os dois sistemas. O sistema antigo, com todos os problemas que a gente conhece, e o sistema novo. A cada ano, você reduz 10% da alíquota do ICMS e cobra 10% da alíquota do IBS. Então, as empresas vão ter que fazer duas contabilidades e vão ter que administrar o sistema de preços. A cada ano está mudando as proporções dos impostos. Isto vai criar uma dificuldade muito grande e vai provocar uma mudança de preços relativos muito grande que vai desorientar o sistema de preços. O sistema de transição ele vai ter consequências ao longo dos anos, até 2097, como eu falei, que não era brincadeira, porque você vai fazendo a transição a 10%, 10%, 10%, chega em 40%, para, e você já entra num novo sistema integral. Mas para os estados e municípios, aquela transição que parou em 40%, continua 5% ao ano, 5% por ano, e vai diminuindo gradativamente, vai até 2076, para completar a transição para os estados. Mas como os estados vão ter uma retenção de 5% da sua receita para o Conselho Gestor redistribuir os maiores perdedores, essa transição, esses 5%, vai até 2098. Então, é um sistema bastante longo aí, que parece uma coisa meio problemática. Mas o grande problema está no comitê gestor. O comitê gestor vem como uma forma de tentar contornar a cláusula federativa da autonomia dos estados e municípios. Qual é o argumento que não contorna? Porque o Conselho Gestor vai ser formado por 27 representantes dos estados e 27 representantes dos municípios. Os estados é um por estado. Os dos municípios, você vai repartir aí os 27 entre 5.625 municípios que nós temos. Um processo eleitoral extremamente complexo, mas que na prática mostra que só cidades maiores terão condições de tentar encaixar um representante. E os poderes do comitê gestor são inúmeros. O comitê gestor vai receber toda a arrecadação de todos os estados e de todos os municípios. Isso, em valores de hoje, deve estar aproximado a 1 trilhão ao ano. Veja, você está centralizando toda a arrecadação num órgão que vai funcionar lá em Brasília, que é um órgão que não existe na estrutura administrativa brasileira. Não é um órgão oficial e não é um órgão privado. Eles chamam de interoperativo ou um sistema. Acharam um nome que me fugiu agora para dizer que é um novo ente na estrutura federativa. É um novo ente que vai ter todos os poderes. Ele vai regulamentar, vai normatizar, vai cobrar, vai redistribuir, vai harmonizar toda a parte de, de conflitos, vai harmonizar regras, tudo vai ser poder do Conselho Gestor. Ele vai ser o poder absoluto
alguém já, a Mary Elby, que é uma tributarista bastante conceituada, chamou o Conselho Gestor do quarto poder. Eu sou um pouco mais cáustico, eu chamei do grande irmão, porque ele vai ter tudo. E se por uma simples portaria exigir que todas as notas tenham CPF ou CNPJ, você vai ter a vida de todo cidadão brasileiro, tudo que ele consome, quanto ele consome, tudo concentrado num único lugar. O risco, nós já temos visto aí vários bancos sendo invadidos, judiciário sendo invadido, a CIA foi invadida, tudo isso vai estar tudo concentrado, centralizado num único sistema. E só que, como o imposto da União, que inicialmente era previsto ser fundido também, não foi, é um imposto dual, então, o sistema dual, a Receita que vai administrar o CBS. O CBS não é submetido ao Conselho Gestor. Então, uma parte toda da arrecadação vai para o Conselho Gestor, vai a outra parte para a Receita. E os dois têm que ter regras comuns. Só que não há nenhum dispositivo na reforma previsto aí que impeça a Receita de fazer as suas interpretações, porque ela não se submete ao Conselho Gestor. Então, esse mais ou menos é um resumo inicial apenas para a gente poder começar a conversar. Só uma observação adicional é o seguinte, voltando à lei de Timberger, que fala em simplificação e justiça social. Já as duas, os dois princípios se contradizem na hora que você vai regulamentar isso. Ou você faz a coisa o mais simples possível, ou você, para fazer a justiça social aí, trans, a, transfere carga tributária do setor industrial, uma parte da carga tributária do setor industrial, para o setor de serviços. E o argumento é que pobre consome produto, rico consome serviços. E que a carga tributária dos serviços é muito baixa. Só que eles não levam nesses cálculos o custo da mão de obra, os encargos da mão de obra. E por isso eles acham que a justiça social de transferir tributação, uma parte da tributação dos bens para os serviços. Só que se você incluísse os custos da mão de obra, os serviços recolhem mais do que a indústria. Então, essa é uma observação que eu acho importante, porque cria uma complicação enorme. Você está misturando o imposto do ente municipal com o ente federal, estadual. Os governadores não podem mais fazer políticas de incentivos fiscais, o que é um absurdo, porque o grande problema da política, da guerra fiscal, como eles chamam, é que com o imposto na origem, o Estado de destino concedia o benefício e quem arcava com o custo disso era o Estado de origem. Agora, com o Estado de destino, não teria nenhum problema deixar o Estado aplicar como queira, ou o município aplicar como queira, mas a lei veda a concessão de qualquer incentivo. Então, os governadores vão ficar apenas administradores de despesas. Eles não arrecadam o próprio imposto, não regulamentam o próprio imposto. O máximo que eles podem fazer é fiscalizar,
mesmo assim, é uma fiscalização compartilhada extremamente complexa. Para os prestadores de serviços para empresas, ele transfere o crédito do imposto que ele paga para a empresa e, com isso, então, para a empresa não aumenta o custo. Mas quem presta serviço para entidades isentas ou para pessoas físicas vai ser um aumento brutal de tributação. Bom, tem tanto detalhe. Só o PL 490, PL 68 tem 499 artigos e 21 tabelas. O PL 108, que ainda vai ser aprovado na Câmara, tem 194 artigos e mais de 30 anexos. E falta ainda uma terceira que vai regular essa questão eh, dos conflitos e das interpretações e tudo isso, que vai ter praticamente mais uns 100 artigos aí. Então, imaginar que se possa simplificar alguma coisa com quase 1.000 artigos, acho um pouco difícil. Então, basicamente, é uma ideia geral aí da reforma. E agora. Ah, tem uma coisa que eu ia esquecer. Você tem inúmeros setores que vão ter tratamentos diferenciados. Por exemplo, saúde, eh, imóveis, mas tanto. A lista aí, eu tenho aqui a lista da quase 40 segmentos que vão ter tratamento diferenciados. Só que, na medida que você reduz a alíquota de qualquer um desses, aumenta a alíquota média. Então, os benefícios para um setor significa o custo para os demais. E nesses setores, tem alguns que têm uma redação extremamente complexa. Imóveis inclui até aluguel dentro do IVA, o que não tem a mínima lógica. E para os prestadores de serviços, o lobby funcionou e conseguiu que a gente tenha uma redução de 30% da alíquota. Significa com a alíquota na casa dos 27, 28, você vai ter uma redução de 30% dessa alíquota, o que vai amenizar um pouco o peso da tributação dos serviços. Bom, eu gostaria agora mais de ouvir as perguntas e responder o que for possível. Tá bom, muito obrigado, doutor Marcel. Realmente é muito brilhante, né, a sua exposição de forma bem clara e direta, né, como que é complexa essa reforma tributária, mas o senhor, como é especialista que tem atuado há muito tempo, trouxe com clareza muito boa aqui para nós essa como que está essa reforma tributária, né? E nós percebemos aqui que alguns setores vão sofrer com mais impostos, outros com menos, né? E assim, é o que eu percebo hoje, é, acompanhando, o setor como setor de serviços, como o senhor acabou de comentar, que é o que mais gera emprego, né, na nossa economia, o mais dinâmico, vai pagar mais imposto. E assim, a indústria vai pagar um pouco, a agricultura menos ainda, e isso daí não vai acabar, de certa maneira, impactando o setor, na geração de emprego futura, até na arrecadação, e tirando, por exemplo, também as isenções, né? Ah, tem isenção disso, isenção daquilo. Ah, coloca na cesta básica, você coloca carne, põe peixe, não põe peixe. Ah, qual peixe coloca? Não põe o salmão, põe a sardinha, a tilápia. A gente fica discutindo essas coisas, essas questões, né, que acabam impactando na receita e, sem dúvida alguma, também no progresso do desenvolvimento do país. O que o senhor acha sobre isso?
sobre a isenção e o setor de serviço, né, que vai ser bastante impactado. Veja, ah, quando lançaram a PEC 45, ela, um dos princípios é que ela deveria ter alíquota única. Só que eh, na OCDE não tem praticamente, tem um ou dois países que têm alíquota única, mas por uma razão especial. E a OCDE também, os países lá e o mercado comum, tudo isso, também tem várias exceções, tem a cesta básica, só que lá não tem essa discussão se entra peixe ou não entra peixe. A isenção é para alimentos. E essa discussão de colocar carne ou não ficou ridícula porque eu via, isso está escrito, que seria, se puser carne, vai ser uma vitória dos ricos. Quer dizer, os ricos vão ficar mais ricos porque tem carne na cesta básica. É de um ridículo total. O, o problema é que muitos setores ficaram contra, porque na medida que você diminui para um produto, se aumenta a média geral. Mas a OCDE também tem reduções para segmentos que eles querem incrementar ou por justiça social. Inclusive, eles respondem a uma pergunta que, teoricamente, eu tinha feito. Bom, o relatório mostra que o ideal seria a alíquota única e vários estudos. Aí, por que não tem alíquota única? E a resposta, por razões políticas e econômicas, que não há como segurar você dar uma isenção para alimentos. Isso acaba sendo um problema político e social. Então, tem. Agora, é lógico que aqui tem alguns exageros, é lógico que não tem muito sentido nem para o profissional liberal o desconto de 30%. Isso foi lobby dos advogados, a gente tem que agradecer para ele. Mas tem sistemas aqui diferenciados que são complicados. Os imóveis, a discussão está muito grande que eles calculam que vai ter um aumento no preço dos imóveis. Inclusive, minha casa, minha vida, todos os imóveis terão aumento de preço. Porque o imóvel, a gente compra ou vende um imóvel pronto, mas o imóvel começa do projeto da compra do terreno, então leva 5, 6, 8 anos. Enquanto isso, você tem que ir administrando essa burocracia aí. Então é muito, muito complexo. Mas o mais curioso de tudo isso é que os defensores da alíquota única agora continuam achando, não, mas mesmo assim está bom, mesmo assim está bom. Mas realmente está muito complexo. É, tá bom, muito obrigado, doutor Marcel. Agora alguém tem uma questão para falar? Que pode comentar? Acho que quem? É. Presidente, Ô, professor Gilson, satisfação. Pode. bom dia a todos. Eu lamento ter chegado tarde em função de compromissos acadêmicos, né? Mas eu acho que a oportunidade de nós termos de ouvir o Marcel sobre a reforma tributária é uma oportunidade ímpar. E esse vídeo ele tem que ser duplicado. Eu, inclusive, na oportunidade da data de hoje, eu homenageei todos nós como economistas, mas em especial ao Marcel. Oxalá todos nós tivéssemos o pavio de 60 anos ou mais, ainda ficar produzindo como ele produz e preocupado realmente com todos os problemas que afetam tanto a área tributária como outras áreas também, evidentemente relacionadas ao comércio.
E é interessante que nessa majoração que deve haver aí de muitos eu vi qualquer coisa que até o serviço funerário vai ser extremamente onerado, sabe? Em mais Sim. de 200%, se não me engano. Mas eu cumprimento a todos, a presidência do sindicato, né, pela oportunidade e principalmente em ouvir o Marcel. Pena que eu só tenho ouvido uma parte. Eu espero que o vídeo seja disponibilizado. Muito obrigado. Bom, eu queria só acrescentar um detalhe que eu não falei. Tem uma cláusula na PEC 68, eh, tabelando a alíquota, que não pode ser maior que 26,5%. Só que isso aí é pura fantasia, por dois motivos. O primeiro, que quando você olhar todas as alíquotas de todos os segmentos, a conta pode não fechar desses 26. Mas o mais importante é o seguinte: você vai ter uma alíquota de referência inicial que vai ser calculada pelo TCU e que vai garantir que a carga tributária vai ser igual à média do período anterior, tudo isso. Só que depois, no dia seguinte, o Estado ou o município pode reduzir ou aumentar sua alíquota. Então, essa garantia é apenas formal. Mas o outro ponto que é muito preocupante é que a reforma prevê a criação de quatro fundos. Um fundo para compensar os incentivos fiscais que as empresas vão perder na medida dessa transição. Outro fundo para o Amazonas, para compensar que ele vai perder grande parte da atratividade. Outro fundo para desenvolvimento regional. Outro fundo para infraestrutura. Só que a União vai bancar esses quatro fundos. Com que recursos, ninguém explica. Seguramente vai resultar em aumentos da carga tributária para nós. Se não aumentar no IBS, vai aumentar em outros segmentos, porque esse dinheiro não existe. O governo já é deficitário e vai bancar quatro fundos, sendo que alguns deles são perpétuos, como o Fundo de Desenvolvimento Regional. E outros vão aumentando, depois vão diminuindo, mas tem cálculos aí que esses fundos todos somados, em 10 anos, vão custar da ordem de 200 bilhões, que significa 20 bilhões ao ano. Significa que isso vai ser uma conta que nós vamos ter que pagar por causa da reforma. Mas eu estou vendo o Wellington ali de mão levantada. Pois é, Wellington, pode perguntar aí. Depois eu acho que o Valdir também tem uma pergunta. Doutor Marcel, uma dúvida que me surgiu aqui. Na questão lá do imposto seletivo, o comitê gestor que também vai administrar isso? Não, o imposto seletivo é federal. Ele será administrado pela Receita. Hum. Tem E uma- os, então, mas e os fundos? Os fundos vão ser também pelo comitê gestor ou não? Não, os fundos são todos federais. Por isso, os estados vão ficar de pires na mão. Entendi. Aqueles que vão perder vão ter que. É um projeto centralizador. E todo projeto centralizador é intervencionista. Então, esses fundos, o fundo, o fundo de compensação dos benefícios, ele vai ser pago direto às empresas que gozam hoje de incentivos. Mas um secretário da Fazenda me disse que nem eles sabem exatamente qual é o valor hoje, o Entendi. deles. Então, saber quanto é do Brasil. E tem um parágrafo no artigo que trata
do fundo é que, se esses recursos previstos não forem suficientes, a União cobre. Então, é uma conta em aberto. Muito obrigado, doutor. Obrigado. O Valdir tinha levantado a mão. Você tinha uma questão, Valdir? Bom, primeiro, parabéns ao Marcelo, né, que é uma verdadeira aula, né, sobre essa questão da reforma tributária, porque as propostas e modificações aí da Câmara dos Deputados, desse PL 68, né, na forma que eles fizeram de substitutivo, parece que vão desfigurar, né, a própria proposta inicial. Essa parece que está muito claro, né, estão desfigurando. De outro lado, essa questão que não há alíquotas, né, Marcelo? É isso que eu gostaria também que você falasse, que parece uma coisa meio surreal. Quer dizer, você aprova a reforma, mas as alíquotas sobre o IBS, principalmente, e sobre o CBS, não são conhecidas ainda, né? Então, isso que eu gostaria que você também comentasse algo. E como é que fica a Zona Franca de Manaus? Né? Como é que fica essa situação? E, para finalizar, me parece, quando você fala do grande irmão aí, do George Orwell, né? O grande irmão, que é esse comitê gestor. Quer dizer, você transfere uma questão técnica, né, e econômica para transforma numa questão política, né? Será que seria essa uma conclusão? Quer dizer, uma questão técnica que você deixa para o comitê gestor, né, com 27 membros aí dos estados, mais 27 de municípios, mas isso me parece que vai se transformar numa questão política. Mas, mais uma vez, parabéns, acho que nós não poderíamos ser premiados no dia 13 de agosto aí, com uma palestra como essa sua. Marcelo. Bom, começando pela Zona Franca, eles estão mantendo o IPI morto-vivo, morto para a maioria das empresas, mas ele continua existindo para produtos produzidos na Zona Franca. O que, inclusive, não fica claro se os novos produtos vão gozar desses benefícios. Mas, seguramente, isso reduz bastante o atrativo da Zona Franca. Mas, por isso, tem um dos fundos para compensar a Zona Franca. Não só a Zona Franca de Manaus, mas o outro fundo regional compensa também toda aquela região do Amapá, tudo aquilo. Agora, a questão da alíquota, é, é, eu fico imaginando o seguinte: o Hayek dizia que uma das funções da economia é mostrar para as pessoas o pouco que elas sabem daquilo que eles querem planejar. Como é que você vai poder calcular direito isso? Você vai ter uma mudança da sistemática de imposto por dentro para imposto por fora. Isso dá origem para o destino. Uma parte da carga dos serviços para a indústria. Todas essas mudanças tornam impossível qualquer cálculo minimamente plausível. A alíquota vai ser calculada com fórmulas matemáticas extravagantes, mas que no fim vai ser uma coisa só: chute. O que vão pegar é o seguinte: o ICMS arrecada tanto. Então, se ele arrecada tanto, o IBS vai ter que arrecadar o ISS mais tanto. Se esses dois somados arrecadam tanto, o IBS tem que dar o equivalente a isso, para a alíquota inicial. Só que as condições todas mudaram da forma de incidência do imposto, tudo isso. Então, essa alíquota está pegando como se tudo fosse continuar como era antes. Então, esses cálculos e fixar essa alíquota da PL aí como foi feito,
é pura fantasia. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é que a alíquota de referência é apenas uma referência. Você vai fixar a alíquota de referência, o Senado, mas depois os governadores e prefeitos podem mexer na alíquota, com uma diferença do que é hoje. Não pode ter alíquotas diferenciadas. A alíquota é uma. Só que também aí depois vem outra contradição. A alíquota é uma, não pode ter alíquota diferenciada. Mas depois você tem essa lista toda, que eu estou com ela em mãos aqui, de exceções. Para esse tem tanto 100%, para esse tem 60% de desconto, para esse tem 30%, e assim vai. Então, nós só vamos saber as alíquotas efetivas quando tiver concluído o processo de transição, pelo menos. E até lá vai ser mesmo um tiro no escuro. E, a, e a esperança deles é, por exemplo, o split payment para garantir a arrecadação. É uma medida exclusivamente para arrecadação, sem considerar o, o impacto sobre as empresas, sobre os contribuintes. Eles querem se garantir com o split payment ou com o pagamento na boca da compra para garantir a arrecadação. Tá bom, obrigado, Marcel. Muito obrigado, Obrigado, hein? doutor Marcel. Agora tem duas questões aqui, uma do Pedro e outra do Fauzi. Pedro, pode fazer, Pedro. Marcelo. Pedro Afonso. Oi, bom dia a todos que ainda não cumprimentei, mas fico aqui primeiro agradecer a toda essa informação que o senhor nos passou, e me recordo bem, doutor, que há 3 anos o doutor Marcel estava assessorando o relator da lei de liberdade econômica, lembra-se? Sim, E nós discutimos muitas coisas, né, entre nós dois aí, acredito que com outras pessoas também tenha sido discutido, para melhorar a lei. E eu acho que é sempre esse o objetivo, né? Na época, também, assim como o presidente Valdir falou, nós temos uma nós tivemos uma base, quer dizer, um projeto, e agora ele está sendo todo remendado. Como naquela época da Lei de Liberdade Econômica, o projeto estava razoável, não tinha ajustes, mas pouca coisa. Mas quando chegou à Câmara e ao Senado, o número de emendas se transformou completamente, e que se não fosse a ação de pessoas como o doutor Marcel e o próprio relator, teria sido um monstrengo maior do que ficou. Ou ainda com alguns problemas, mas nada grave, grave. Agora, eu acho que é a mesma coisa. Eu tenho uma visão um pouco otimista com relação à reforma tributária, embora saiba que tem esses ajustes todos para fazer. Tenho também uma pergunta sobre o seguinte: vai haver um período de transição entre 2026 e 2033, e como disse já antes, nós teremos, para saber se deu certo, em 2097 nós nos reuniremos novamente. Talvez o Carlinhos ainda seja o presidente do Sindicato dos Economistas em 2097, né, Carlinhos? Você tem tempo até lá. E a gente vai, então, ver qual foi o resultado final naquela última providência da reforma tributária, que é o ajuste geral entre os estados. Mas, tirando isso, eu queria saber, será que seria a minha perspectiva de que alguns ajustes ainda poderão vir a ser feitos no período de transição, já que, penso eu, esta reforma é um avanço em relação ao que temos anteriormente, mas com ajustes a serem feitos, naturalmente, né? Mas isso é uma pergunta. Será que vamos conseguir, nesses 7 anos, diante da realidade, daquele... ela incluiu 150 dispositivos na Constituição. Nossa Constituição deve ser hoje, não a maior do mundo, uma das maiores. Então, essa é uma preocupação também. Você não poder fazer os ajustes simplesmente pela via regulamentar. Então, e esse período de transição, o Gramsci dizia crise
É quando o velho não pôde morrer e o novo não nasceu. E é exatamente isso que acontece com esse sistema tributário no período de transição. Você vai estar convivendo com os dois sistemas. E você tem regras constitucionalizadas do ICMS, você tem regras constitucionalizadas do IBS. Não tiveram as cautelas de deixar essas portas de. O que vai acontecer, e já acontece um pouco na PEC, é interpretações que são mais ou menos o imposto sobre extração mineral, por exemplo, do seletivo. Ali fala ó, 1%. Aí já estou interpretando. É até 1%, então vamos pôr 0,25. Vai ser muito, os ajustes muito assim, interpretações, né? Mas como dizia o Voltaire, sejam as leis claras e precisas, porque interpretá-las é corrompê-las. E nós vamos simplesmente corrompê-las para poder fazer ajustes. Mas eu tenho preocupação, como é tudo tão amarrado, você mexer numa coisa, se altera a outra. É o problema da multiplicidade de objetivos. Então, é complexo. Eu, em matéria de religião, sou Santo Agostinho, crer para ver. Mas em matéria de tributação, eu sou São Tomé, ver para crer. Eu acho que vai ser um processo bastante desgastante e vai gerar insegurança jurídica. Nós temos até hoje questões do ICMS sendo julgadas no Supremo. Não faz 10 dias, 15 dias, que o Supremo julgou a questão da incidência do ISS sobre o PIS/COFINS sobre o ISS. Isso é coisa de código o ICMS já está, o ICSS vem da Constituição, vem da reforma da Constituição de 89 e está tendo jurisprudência ainda sendo feita. Até você formar jurisprudência, eu acho que não são os 10 anos, são 10 mais 10 para você consolidar a segurança jurídica. Isso me preocupa, porque investimento exige certeza, segurança jurídica, previsibilidade. Eu ouvi de um empresário estrangeiro o seguinte: não tem nada que complicado que você não possa se ajustar, desde que seja claro e seguro, segurança jurídica. Ele diz, pior coisa que você pode ter, matéria tributária, segurança jurídica. Não tem coisa mais complicada que a lei de imposto de renda americana. Mas é estável. Todo mundo se ajusta. As empresas que estão aqui já operam o ICMS com tranquilidade. Tem uma pendência aqui, uma ali e tal, tal. Mas elas já conhecem. E, de repente, ficam surpresas com interpretações do judiciário que muda interpretações. Então, é, eu sou, voltando ao Gramsci, sou pessimista na análise e otimista na ação. É, na- a minha análise é bastante pessimista com relação à possibilidade de se corrigir alguns desses problemas. Tá bom. Obrigado, doutor Marcel. O Fauzi está aí para fazer a pergunta, ou senão eu leio aqui. Não sei se você quiser fazer. Está em aberto aí. Acho que vou só ler a pergunta dele aqui. Ah, que na realidade tem a ver. É de esperar que uma segunda etapa da reforma tributária modifique a base de incidência de tributos da base de consumo para a base de renda, tornando mais progressivo os impostos e favorecendo substancialmente o consumo menos onerado? Bom, aí tem três coisas para observar. A primeira, é, que eu acho que todo o sistema de tributação, em, em, em alguns anos, e talvez não em muitos anos,
vai ser reformulado em virtude da evolução de tecnologia, blockchain, plataforma, inteligência artificial e tudo isso. As bases tributáveis vão mudar, os conceitos de origem e destino vão mudar. E isso vai exigir uma grande reformulação dos tributos em geral. Esse é o ponto. O segundo ponto é que a gente aprende na escola, acho que todos nós aprendemos isso na primeira aula de economia, que o imposto de consumo não é um imposto para se fazer justiça tributária. Justiça tributária você faz com o imposto sobre a renda e com o gasto. E nós quisemos aqui fazer tudo isso misturado. Mas o próprio imposto sobre valor adicionado hoje já começa a ser questionado. Você vê alguns fóruns internacionais aí já estão discutindo outras formas e vai ser horrenda o lucro bruto. Eu não vejo muito, até para você não ter esses problemas burocráticos que nós estamos tendo. Muita gente está achando que tudo isso vai se resolver com a informática. Então, o Conselho Gestor já está trabalhando. Já tem gente trabalhando aí para elaborar as regras. E o Conselho Gestor vai fornecer os dados para você. Só tem que fazer a tua nota fiscal. Só que para você fazer a tua nota fiscal, você vai precisar ter toda uma burocracia para ter os dados para colocar na nota fiscal. Você vai fazer uma nota fiscal do varejo hoje, você põe lá os dados, tal, daí o imposto embutido, tudo. Na nova sistemática, você vai pôr na nota fiscal. Bom, CPF, se ele for do cadastro único, para ele ter direito ao cashback. A classificação de cada produto na nota fiscal, que pode ser diferenciada, porque tem mais imposto seletivo, alguns produtos e tal. Alguns têm isenção, alguns têm alíquota normal, alguns têm imposto seletivo. Você vai ter que explicitar tudo isso na nota fiscal. Você vai ter que explicitar cashback. A nota fiscal vai ser quase um romance. Mas para preencher a nota fiscal, você vai precisar ter uma estrutura de informática muito grande. Mesmo que o grosso da burocracia eles façam lá e mandam só para você fazer a nota vai ser um romance, vai ser extremamente complicado. Tudo, tudo é possível com a informática, mas se tudo é possível com a informática, você poderia fazer, tem a proposta do Instituto Atlântico, em vez de criar o conselho gestor, você criar o que eles chamam lá de onda, é uma entidade também tipo conselho gestor, só que virtual. Você não faz a transição do imposto de origem para destino, tudo isso, burocraticamente. Isso é feito só com a parte financeira. Você faz a tua contabilidade normal e o sistema financeiro desse ente virtual é que faz as transferências gradativas ao longo do tempo. Mas é muito, muito complicado e esse sistema não atende ao objetivo da centralização. Esse é um projeto centralização. E centralização é poder. Então, eu acho que é por aí. Tá bom. Muito obrigado, doutor Marcel. Eu havia combinado com ele até 10h10, 10h15, já é 10h20. Doutor Marcel hoje tem um compromisso, né? Aí logo depois, mas eu agradeço mesmo essa palestra, aula magna, né? Que a gente pode até falar, uma aula magna no Dia do Economia, no Dia do Economista, né? Dia 13 de agosto,
onde na última reunião da diretoria nós decidimos, o que nós faremos? Vamos fazer uma live. Logo surgiu o nome do Dr. Marcel, que o Valdir e o Gilson indicaram, e prontamente o Dr. Marcel já aceitou, né? Ficamos aqui muito felizes. Eu acho que o professor Gilson quer falar alguma coisa, Gilson? Então, hoje, presidente, é um dia muito especial, dia do economista. O sindicato já prestou as suas devidas homenagens, mas a gente ontem foi também tolhido pela notícia do passamento do professor Delfim Neto. O professor Delfim Neto conviveu com o Marcel lá na Associação Comercial, nos primórdios lá do Instituto de Economia, tudo. Eu gostaria que ele falasse alguma coisa também a respeito do professor Delfim Neto, da convivência dele, ao encerrar esse nosso debate aqui. Bem, doutor Marcelo, está com o senhor a palavra. Não, eu convivi com o Delfim Neto em duas situações. Uma como aluno e apanhando com aquelas fórmulas matemáticas dele ia na lousa, faz uma equação, isso aqui a gente faz um truque, dá isso, e eu apanhei um bocado. E depois fui encontrá-lo lá no Instituto de Economia. Já quando eu entrei, ele já estava mais como consultor, não ficava full-time, mas ia muito lá. E conversávamos bastante, e ele me indicou muitos livros que me foram muito úteis ao longo do tempo. Eu até estava lembrando o primeiro livro que ele me indicou para ler, The Economics of Inflation, do Bresciani e Turroni sobre a hiperinflação alemã. Mas me indicou muitos outros livros e muitas informações. Ele fez parte do Conselho Técnico do Instituto de Economia, onde ele trouxe toda aquela trupe que eu acompanhava, o Pastore, Roca, Ikeda, todo aquele pessoal participava também do Conselho de Economia, Conselho Técnico de Economia, foram feitos vários trabalhos, até foram encadernados, estão no livro. Ele tinha a qualidade de ouvir todo mundo, conversar com todo mundo, e uma ironia muito fina que ele exercia sempre que estava num debate. Mas eu acho que foi uma perda grande. Teve defeitos, porque senão não seria humano, mas prestou grandes serviços ao Brasil e acho que a categoria dos economistas. Eu acho que ele sempre prestigiou as categorias dos economistas e e depois se revelou um grande político. Aliás, tem um episódio que nós organizamos há muitos anos atrás, um ciclo de estudos da realidade brasileira e tinha vários temas e um tema político. E eu fui convidar o Marcílio Marques Moreira, que na época, quer dizer, eu era presidente do Unibanco, para fazer a palestra sobre a situação política e institucional. E perguntei se ele sugeria alguém para ser o comentador. E ele sugeriu o Delfim. E, para minha surpresa, fui falar com o Delfim aceitou. E depois ele publicou aquele livro Só o Político Salvará o Economista. E ele foi ser político mesmo. Ele foi deputado em várias legislaturas. Então, ele foi economista, foi acadêmico, foi professor, foi secretário da Fazenda, foi ministro da Fazenda, foi ministro da Agricultura, foi ministro do Planejamento, foi deputado constituinte. Então, acho que a gente tem que render homenagem a ele como economista e como pessoa. Agora, eu só queria agradecer a todos aí pela oportunidade aqui de falar sobre reforma tributária. Eu já escrevi 30 artigos sobre isso desde o do lançamento dessa reforma em 2019. Mas o que mais me agradaram foram 4 artigos que eu escrevi sobre a reforma tributária em Sucupira.
que é onde eu procurei mostrar como vai funcionar a reforma tributária de uma forma mais leve, lá com o Odorico Paraguaçu comandando. Isso que está à disposição para quem quiser. Muito obrigado. Obrigado, doutor Marcel. Sem dúvida alguma, o Sindicato dos Economistas fica engrandecido, né, com essa aula magna que o senhor deu aí, dou um pouco do seu tempo para nós aqui, para todos os economistas, né? Todos os economistas, essa foi gravada, né? Isso aí depois vai estar no YouTube, vai estar disponível para todos acessarem na TV Economista, né? Bom, vai estar acessando. E, sem dúvida alguma, fico muito feliz aqui em estar recebendo toda a diretoria, agradeço também a minha diretoria, que está toda presente aqui, ao Gilson Baldi, Wellington, Gil, Vânia, os conselheiros também, Zé Paulo, os convidados, o presidente do Conselho de Economia, Pedro Afonso, também está presente, ao pessoal do suporte que está lá, a Monique, ao Renato, a Denise, enfim, todos que estão contribuindo para essa live. Muito obrigado, realmente, agradeço a todos que estão assistindo e até mais esse mês ainda vai ter outra live com o Wellington. A gente só vai, daqui a pouco a gente vai estar divulgando para vocês. E acessem as páginas do sindicato, nós temos várias outras oportunidades, não só lives, nós trabalhamos por vocês, pelos economistas do estado de São Paulo. Temos vários convênios, temos uma plataforma de educação continuada, que é muito importante para nós e para você, economista. Estamos sempre de portas abertas para recebê-los. Muito obrigado a todos e bom dia.